Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, verso de número 13. Romanos 8, verso de número 13. Todos acharam? Vamos ler juntos esse verso? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém. Louvado seja Deus. Hoje é o nosso último estudo dentro dessa série temática Ira, arrancando o mal pela raiz. Antes de entrar no estudo de hoje, eu queria lembrar um pouquinho de nossa caminhada no que nós aprendemos até aqui. O nosso primeiro estudo, nós falamos sobre o que é ira, o que é que isso significa, e nós vimos que a ira ela é um problema universal. Vimos como que a ira, ela em nossa vida é prejudicial, e vimos que a ira é uma resposta ativa e integral de juízo moral negativo contra um mal por nós percebidos. O nosso segundo estudo foi sobre sua ira é realmente justa? E aí nós falamos um pouquinho sobre como, por vezes, a nossa ira não é baseada na justiça divina, nem também numa justiça correta humana, mas baseada, por vezes, em um pré-julgamento equivocado. E a gente falou nesse segundo estudo sobre a ira de Caim contra Abel, sobre a ira de Esaú para com Jacó, e falamos ainda de outros exemplos, como, por exemplo, a ira de Potifar contra José, de Moisés, quando foi provocado pela idolatria do povo, a ira de Saul contra Davi, a ira de Jonas contra o povo ninivita. Nós passamos a observar um rastro de pessoas iradas na Bíblia Sagrada. E aí nós falamos um pouquinho sobre o aspecto, será que nossa ira ela é realmente uma demonstração de algo justo ou é fruto de um pré-julgamento injusto, conforme o rastro de histórias bíblicas? No terceiro estudo, nós falamos sobre como chegar ao coração da ira, baseado em Marcos 7, 20 ao 23. Vimos então o que causa a ira. Segundo alguns psicólogos e psiquiatras, havia algumas razões para a ira, sejam elas circunstanciais, sejam elas psicológicas ou sejam elas até mesmo hormonais. Nós vimos que na Bíblia Sagrada a principal razão de nossa ira é o nosso coração pecaminoso. Quarto estudo, nós falamos sobre arrependimento, o caminho para erradicar a ira do coração. E aí a gente falou sobre alguns instantâneos bíblicos ou algumas pessoas que precisaram entender a necessidade de se arrependerem de sua ira, para que assim erradicassem ela do seu coração. Quinto estudo que nós tivemos aqui sobre a ira foi um estudo interligado, foi dividido em duas partes. Nós falamos sobre o processo de mudança de nossa conduta irada. Falamos sobre a manifestação pecaminosa. Depois falamos sobre o que fazer diante, por exemplo, daquele caso de Potifar, quando julgou a José do Egito injustamente. A gente então viu como que a ira manifestada ela é prejudicial e, por vezes, acaba prejudicando a outras pessoas também. Falamos sobre como que Deus vê a pessoa irada. Falamos um pouquinho sobre esse aspecto de como é que Deus enxerga o irado. E passamos a abordar como que no livro de Provérbios a ira ela é constantemente mencionada e ensinada. Na segunda parte do estudo, nós falamos sobre as estratégias para esses passos de mudança. E aí eu falei sobre o arrependimento, sobre o assumir a responsabilidade, sobre confessar
o seu pecado, sobre renovar a fé em Cristo e sobre comprometer-se a tomar passos concretos em direção à mudança da conduta irada. E, por finalmente, a gente falou sobre a necessidade de estudar a Bíblia, orar e investir recursos baseados na Bíblia com respeito a essa conduta. Nosso sétimo estudo foi sobre a realidade da ira de Deus. Nosso Deus é um Deus que se ira, porque Ele é justo, Ele é um Deus que está irado contra o pecado, está irado contra o mal, e aqueles que não se arrependem certamente irão provar da ira eterna de Deus. Falamos um pouquinho sobre isso. Semana passada, então, a gente falou sobre a ira contra Deus e a ira contra si mesmo, que na verdade não foi semana passada. 15 dias atrás falamos sobre a ira contra Deus, e o nono estudo, faltou atualizar aí, foi a ira contra si mesmo, que aí sim, nós falamos na semana passada. Como que nós podemos pecar ao irarmos contra Deus, julgar que Deus é injusto em algumas situações, ou quando nós pecamos contra nós mesmos, nos esbofeteando, nos auto-julgando, nos autocondenando, ou coisa desse tipo. Para a gente terminar essa série, nós vamos abordar então um pouquinho como lidar com a nossa ira, junto com esse aspecto de ajudar. Então, lidando com a ira pecaminosa, para a gente concluir essa nossa série que falamos sobre ira. Primeira coisa a observar, irmãos, é que saber e fazer não é a mesma coisa. Na nossa caminhada, a gente falou sobre a ira e nós aprendemos muita coisa. Você hoje, após participar dessa série de estudo, entende que a ira não é uma coisa ou como uma simples emoção, mas é uma resposta ativa e integral de juízo moral contra um mal por nós percebidos. Então não é só uma coisa, a ira. Você também pode compreender hoje que todos têm problema de ira, que ela pode manifestar-se numa grande variedade de formas e graus, e que a ira raramente é justa, embora muitas vezes nos enganemos pensando o contrário. Todos pecam nessa área, nós sabemos como que é sério esse pecado e como que boa parte da nossa conduta irada não é uma conduta irada justa, mas é pecaminosa. Podemos compreender também e entender que Deus o chama, na dependência de sua graça perdoadora e capacitadora, a arrancar a ira de seu coração pela raiz. Você também recebeu muitas estratégias e passos específicos para mudar, tanto no nível da causa básica quanto do fruto. A gente, quando falou aqui sobre estratégias para a mudança da conduta irada, a gente expôs aqui de que maneira nós deveríamos proceder para arrancar a ira de nosso coração, ou como evitarmos alimentar um pensamento ou uma conduta irada. Também você hoje sabe que precisa desesperadamente de um Salvador que tem um maravilhoso Redentor em Cristo. A ideia é, você sabe da necessidade de salvação e que isso é encontrado em Cristo. A digitação ficou errada. Por fim, o que é que nos motiva a sermos praticantes da palavra de Deus e por que nós devemos lidar com o problema da ira? Diante de tudo isso que a gente já viu, já mastigou, já comentou, já aqui debateu, por que a gente deve de vez, irmãos, arrancar a nossa ira pela raiz? Primeiro, nós precisamos lidar com a ira pecaminosa simplesmente porque Deus ordena. Ponto. Esse é o primeiro, principal e o final ponto. Deus nos ordena que nós façamos assim. O texto que a gente leu é de Romanos 8, versículo 13, diz que se nós vivermos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Toda obra injusta, toda obra da carne resulta na morte. Todavia, aqueles que andam segundo o Espírito agradam e fazem a vontade de Deus. A Escritura vai nos oferecer mais do que princípios gerais de por que a ira não deve estar presente no nosso coração. Ela vai ainda nos oferecer motivos persuasivos para mudar a nossa ira. Nós vamos então hoje, para concluir, considerar 3 pares, positivos e negativos. Por que a gente deve erradicar a ira do nosso coração de maneira positiva e ao mesmo tempo de maneira negativa? Como que a ira prejudica
E como que eu, erradicando essa ira, eu serei beneficiado e estarei agradando ao meu Deus. Então, vamos ver 3 pares de razões persuasivas pelas quais você deveria lidar biblicamente com seus problemas de ira. Cada par de razões considera o mesmo assunto da perspectiva de advertências e promessas, de maldições e bênçãos. Vamos então ver esses 3 pares aí. Primeira razão pela qual a gente deve evitar a ira ou erradicá-la, arrancá-la pela raiz do nosso coração. Evitar que você sofra e promover o seu bem-estar físico e espiritual. Primeiro ponto negativo, segundo um ponto positivo. Ambos são positivos, tá? Mas assim, a negativa da questão e o lado positivo. Evita que você sofra. Se você não erradica a ira do seu coração, você vai sofrer. A ira, ela é muito semelhante ao ressentimento e à mágoa. Toma um copo de veneno e fica esperando que o outro morra. Você fica angustiado, amargurado, com raiva do outro, e o outro continua vivendo sua vida. E você vai sofrendo, e vai remoendo, e vai desgastando, e vai se comendo por dentro. É exatamente assim. Muitos problemas de relacionamento, inclusive, acontecem por conta dessa questão especificamente. O indivíduo achou que o outro achou alguma coisa, e aí esse achou que achou alguma coisa, se torna um problema que cresce e avança, e a pessoa fica remoendo isso no seu coração, criando ódio, criando raiva, criando ressentimento, enquanto que o outro, de repente, não fez nem nada, continua vivendo sua vida, e você está morrendo por dentro, está remoendo por dentro, e ainda que o outro tenha feito alguma coisa, pela qual você não gostou, pelo qual você foi ofendido, foi desagradado, você certamente sofrerá mais ao ficar remoendo isso. Por isso que a Bíblia fala sobre a necessidade do perdão continuamente. Todo pecado, ele é autodestrutivo. Não há ninguém que viva na prática do pecado e seja bem-sucedido espiritualmente diante de Deus, porque todo pecado ele é autodestrutivo. Primeiro, destrói a nossa vida espiritual, depois poderá destruir a nossa vida emocional, a nossa vida física, a nossa vida financeira, destruir a família, destruir a nossa saúde, o nosso próprio corpo. Todo pecado ele é autodestrutivo. Muito antes da aparição da medicina moderna, a Bíblia já vai fazer, irmãos, uma descrição interessante sobre a conexão que há psicossomática ou pneumatossomática. A ideia de que entre o pecado e doença, e entre a retidão e a saúde, a Bíblia Sagrada já traz um posicionamento. Domingo passado eu falei sobre ansiedade, muito assim, brevemente eu citei algumas questões psicomáticas que os psicólogos costumam elencar, mas depois, em outro momento, eu quero falar sobre as emoções. Acho que eu vou até aproveitar esse filme que lançou aí, Divertidamente 2, está todo mundo falando desse filme, né? Eu já prometi falar com os adolescentes sobre essa temática, mas depois é interessante a gente até falar na igreja sobre as emoções à luz da Bíblia Sagrada. E a gente vai perceber como que a Bíblia Sagrada trata esses 2 aspectos, né? Esse aspecto da doença, melhor dizendo, esse aspecto do pecado e da doença, de maneira muito clara. Você vai ver, por exemplo, Davi, no Salmo 32, falando sobre isso, né? Quanto ele calou seus pecados, seus olhos estavam se desgastando, envelhecendo. Nem toda doença é pecado. Nem toda doença é pecado. Mas tem doença que ocorre por causa do pecado. Vamos lembrar? AIDS, por exemplo. Quando um infortúnio acontece, de Deus o livre, bateu no sangue, num acidente com alguém que era aidético, isso é uma raridade muito grande acontecer, e de repente ali o sangue de um acabou batendo no outro, tranquilo, né? Não foi uma questão procurada, foi um acidente, que é raro, acho que nunca ouvi falar um caso desse tipo, mas pode acontecer uma raridade coisa desse tipo. Mas de repente nós temos a situação de um homem que traz sua esposa, e eu conheci um caso assim, tem uma pessoa muito próxima a nós assim que passou essa situação. Coitada da mulher, ficava em casa cuidando da família dos filhos, o marido era caminhoneiro, e aí tinha relações ilícitas lá fora, pegou AIDS, trouxe para a mulher,
e ela só veio descobrir quando ele já estava para morrer também. Então, perdeu o marido e ela até hoje está enferma. Né? Aí, nesse aspecto, a gente vai perceber claramente, né, como que o pecado pode ocasionar uma terrível doença. Mas não estou falando só dessa doença que é uma questão de contaminação do sangue e tudo mais lá, não é isso não. Mas como que o pecado pode nos adoecer emocionalmente. Muito do que nós temos hoje de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo, é exatamente por causa do pecado. Não quer dizer com isso que todo mundo que está vivendo uma crise de ansiedade, está passando por uma depressão, é porque está em pecado. Não é isso. A Bíblia fala sobre os dois aspectos e mostra claramente. Mas há muito do que acontece hoje com respeito tanto à ansiedade, com respeito à depressão e a pânico, porque falta confiança em Deus, falta comunhão com o Senhor. Davi é um exemplo claro disso. Quando foi que Davi adoeceu e ficou depressivo? Quando ele pecou, ocultou o seu pecado, e ali Deus, ele bem vai dizer, né, os seus ossos foram se dissecando por dentro, se esfarelando. Ele estava enfermado por causa do seu pecado. Quando foi que alguém adoeceu? Que alguém adoeceu emocionalmente por causa do medo? Elias na caverna, com medo lá da mulher, se esconde na caverna, fica a ponto de morrer, só queria saber de dormir. Aí Deus disse: sai da caverna, manda lá provisão para ele, mas manda ele sair da caverna. Então nós temos casos claros disso, depois eu quero tratar mais detalhadamente em outra oportunidade. Mas aí a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, com muita clareza, essa conexão psicossomática que há entre o pecado e a doença, entre a retidão e a saúde. Porque o mesmo livro que nos fala sobre a doença que o pecado traz para a nossa vida, nos fala também sobre a saúde, que é a Bíblia Sagrada para nós. Você vai ler, por exemplo, Provérbios capítulo 3, e a Bíblia vai nos dizer que a sabedoria ou conhecimento, a busca por fazer a vontade de Deus será saúde para os nossos ossos. E de fato, a vida de quem teme a Deus, ela deverá ser muito mais saudável do que a vida daquele que não teme ao Senhor. A começar pela não utilização de entorpecentes, drogas ou até mesmo álcool que possa gerar problemas no corpo. A gente sabe que não é só droga que traz problema de saúde ao corpo, há inúmeros outros problemas, ou inúmeros outros alimentos que podem trazer doenças e causas terríveis para o nosso corpo. Mas o que a Bíblia Sagrada nos mostra é que a nossa vida correta diante de Deus trará até mesmo maior vitalidade. Maior vitalidade. Esses dias conversando com minha esposa, vendo uma cena, não lembro onde foi, mas vendo uma cena, e lembrando exatamente disso, né? Quantos homens, rapazes, e quantas mulheres que não se entregam à vida, ou que se entregam, melhor dizendo, à vida fácil, à vida promíscua, e acabam terminando os seus dias sozinhos. Quantas pessoas? Há aqueles que terminam a vida só porque realmente não tiveram opção, porque ficaram viúvos, ou porque nunca encontraram alguém para namorar ou casar. Mas há muitos daqueles que se entregaram na sua juventude a uma vida devassa, e por causa disso, chegou uma certa idade que a beleza, que a luxúria, que a atração física não há mais, terminam a vida sozinhos. Sozinhos. Quantas pessoas não estão assim? Conheço um monte. Muitas mulheres que na juventude esbanjavam beleza e assim começaram a arrumar tudo quanto era tipo de relacionamento. Passou a fase da juventude, ninguém mais quis, está vivendo sozinho. É a consequência natural que o pecado traz. O pecado ele é autodestrutivo, ele destrói a vida do homem. Enquanto a presença do pecado, enquanto a prática do pecado, aparentemente não tem problema nenhum. Por isso que o salmista lá no Salmo 73, né, vai questionar, meu Deus, como é que pode? Eu sou temente ao Senhor e minha vida é uma situação terrível. E os ímpios prosperam, todo mundo vai bem, a família aparentemente está bem, e eu estou aqui te servindo, passando por dificuldade e por luta, porque o pecado ele tem essa imagem mesmo. Enquanto o indivíduo está atolado no pecado, aparentemente está tudo bem.
É como que Deus fosse dando corda, sabe? Deus vai dando corda, deixa se entregar aos seus pecados, mas depois a corda é puxada, e aí já era. Sua queda será fatal. Então, o pecado ele é autodestrutivo. De particular importância, a gente tem um texto de Provérbios 14, 29 e 30, já está descrito aí entre aspas, que diz assim, ó: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração de paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja, ela apodrece aqueles que a têm. Surgem consequências, no outro slide aí, isso. Surgem consequências espirituais quando deixamos de lidar adequadamente com a ira. Além disso, a ira atrapalha nossa vida de oração e a nossa comunhão com Deus. O indivíduo que normalmente está irado não quer nem orar. Está no momento de raiva, ele não quer nem saber de oração. E é capaz até de, no momento de muita raiva, de muita ira, você falar em Deus, ele até ficar bravo porque você falou no nome de Deus. Isso não é hora para religião. Isso não é hora para chamar Deus. Isso é um problema que eu vou resolver no tapa. É exatamente assim. Além disso, vejamos, irmãos, os textos aonde isso é claro. 3 irmãos, por favor. Deixa eu pedir aqui, começando lá. Toda vez eu começo do lado esquerdo, os irmãos do lado direito nunca participam. Deixa eu começar do lado de cá. Aí vai assim, depois nós chega aqui. O irmão Ronaldo, Salmo 66, 18. O irmão Hélio, 1 Timóteo 2, versículo 8. Ali nossa amiga visitante, nossa irmã Zenaine. Isso, eu vou aprender, desculpa aí. 1 Pedro 3,7. Está com a Bíblia aí? Pronto, 1 Pedro 3,7. Todo mundo vai lendo. Pode ler, Ronaldo. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não teria ouvido. A Bíblia Sagrada é clara em nos mostrar que a cobiça, o desejo, uma vida desatrelada da vontade dele, não tem a resposta aos pedidos da parte de Deus. Deus não teria ouvido minha oração. 1 Timóteo 2,8, pedi para o diácono Hélio fazer essa leitura. Animosidade. Paulo diz: eu quero que os varões levantem as mãos santas. A ideia é: façam orações baseadas de fato na sinceridade, sem a animosidade. A ideia aí é: façam orações corretas diante de Deus, e estas orações serão ouvidas perante Ele. Pedro vai dizer, Paulo vai mencionar claramente esse aspecto, de como que as mãos levantadas devem ser mãos santas. A imagem aqui não é somente o sacerdote, o apóstolo, que vai ter essas mãos santas, o pastor, não. É os varões, aqueles que temem ao Senhor. Deixa eu aproveitar aqui e abrir um parênteses para explicar isso aqui, porque em algumas igrejas, né, é dado um valor, assim, quase que sobrenatural ao líder. E eu preciso dizer aos irmãos aqui em nossa igreja, que embora toda a igreja tenha um pastor, tenha uma liderança que deve ser honrada, respeitada e tudo mais, conforme a Bíblia Sagrada nos apresenta, mas a gente não é melhor do que ninguém. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada vai dizer isso, aquele que quer de fato viver a vontade de Deus, deve servir. O próprio Cristo vai dizer: eu vim para servir, não para ser servido. Algumas igrejas, por exemplo, há algumas cadeiras específicas para o líder maior que ninguém pode nem sentar.
Isso é um absurdo, né? Eu cheguei em determinado comércio, tinha uma fila. Acho que todo mundo já percebeu que eu detesto fila, não sei porquê. Espero que para entrar no céu não tenha fila, porque eu tenho uma raiva de fila. Eu venho na lotérica depositar um dinheiro, enquanto tem fila eu dou 10 voltas, mas não vem. Eu espero chegar a hora de passar a fila para poder vir. Dá uma agonia, mas eu tenho que trabalhar a minha impaciência. Ansiedade, é isso mesmo, é ansiedade. Pode condenar meu pecado tudinho, é verdade. Aí minha esposa vem quando você tem que engolir essa aí, meu filho, para acabar com essa sua agonia. Eu não gosto muito de fila, mas eu fico ali na fila quietinho porque eu não sou melhor do que ninguém, porque se eu tomo a frente de alguém e eu estou dizendo meu tempo é melhor do que o seu. Aí hoje eu fui em determinado comércio, aí a pessoa assim, pastor, pode passar na frente, porque se eu sei que o senhor está apressado, eu disse, não, eu espero aqui. Não, mas pode passar que eu lhe atendo agora. Eu disse, não, pode atender todo mundo, depois eu vou. A minha vontade era de passar na frente. Mas eu não sou melhor do que ninguém. Aí eu vou passar na frente, todo mundo vai assim, Pia, por que passou ele, não passou eu? Por que atender ele não me atendeu primeiro? Não, tem que ter paciência, tem que esperar. Quem é você na fila do pão? Ninguém, tem isso não. Então, a Bíblia nos mostra esse aspecto. Aí algumas igrejas fazem esse levantamento aí, né? Não, porque a oração do pastor é uma oração mais especial. Não, porque a presença do pastor é uma presença... Irmãos, isso não existe. Isso não existe. Diante de Deus nós somos exatamente iguais. A diferença é que Deus me separou para o santo ministério. Mas perante Deus, você acha que o sangue que cobriu a minha vida foi diferente do seu? Foi nada, foi o mesmo. A graça que me alcançou foi exatamente a mesma que alcançou a sua vida. Então, quando a Bíblia diz assim, peço que os varões levantem mãos santas, não é a ideia de que somente os pastores podem fazer uma oração. Tem gente que, se não for pastor para botar a mão e orar, a oração de ninguém valeu. Isso não existe, irmãos. Não existe. Não existe. E eu digo mais, viu? Uma oração feita por um irmão em sinceridade, em verdade, em comunhão com Deus, poderá valer mais do que a oração que muitos pastores têm por aí. Pode crer. Deus poderá ouvir mais do que a oração, do que essas salafradas que tem por aí. Porque não é nosso status, não é a nossa posição, não é os nossos títulos que nos levam para próximo de Deus. Um dia eu vi uma apresentação de uma igreja aí que eu fiquei assim abismado. O camarada pegou o crachá, o currículo do pastor, e começou a ler no púlpito. Quero convidar aqui o senhor em honorários, não sei o quê, mestre disso, mestre daquilo outro, doutor em tal casa, morador honorário de 2 estados ao mesmo tempo, e presidente disso aqui, presidente disso acolá. Passou um tempão assim, aí passou a palavra para o pastor fazer a situação. Para que essas besteiras todas? Para que? A Bíblia não nos coloca, não são os nossos títulos, irmãos, que nos colocam mais perto de Deus, é o sangue de Cristo que nos leva para próximo dele. Então, quando Paulo diz aí, peço que os varões levantem mãos santas, não é uma referência somente aos pastores, tá? Embora Paulo esteja falando isso a Timóteo, que era pastor, mas é uma aplicação geral. Bom, nossa igreja não tem esse negócio que as igrejas por aí às vezes colocam, que o pastor é quase um papa. Não, não tem. Tem que ter respeito, é claro, como qualquer outra autoridade civil religiosa. Mas a gente não é um ser que não pode nem pisar no chão. Né? Eu ri demais um negócio desse. Eu estava carregando um negócio. Eu disse, não, pastor, deixa aqui que o senhor não pode carregar, não. Eu digo, eu estou aleijado, é? E por que eu não posso carregar? Agora deu mesmo. Tem gente que tem umas ideias assim mesmo. Eu não sei o que era uma caixa, era um negócio. Não sei. Não, pastor, deixa aqui que o senhor não pode carregar, não. Eu não estou com problema de coluna. Não é mais pesado do que eu aguento. Então, deixa eu carregar. Que conversa é essa? Mas é fruto disso, desse mau entendimento aqui. Fecha a aspa agora. 1 Pedro 3,7. Encontrou aí? Pode ler. Olha outra coisa que interrompe a oração aí. Tratai a vossa mulher dignamente, corretamente, justamente, amorosamente. Paulo vai dizer assim em Efésios 5, 6, né? 5. Para quê? Para que as suas orações não sejam interrompidas diante de Deus. Aí está lá o camarada que em casa mete o grito na mulher, dá-lhe uns tapas e depois vem para a igreja. Você pode se ajoelhar, você pode rezar o rosário todinho,
Você pode pegar o microfone, cantar, gritar, pregar corretamente, não vai passar do teto. Não, Deus não ouve a sua oração. Então, é claro, irmãos, que a nossa conduta irada, a nossa conduta pecaminosa atrapalha a nossa vida de oração e a nossa comunhão com Deus. É isso que o Salmo 63 nos mostra, é isso que Paulo em Timóteo exemplifica, o levantar as mãos santas, mãos sem pecado. Lá em Malaquias capítulo 3, ou é 2, é 3 mesmo. Deus vai dizer assim: eu odeio o divórcio. Mas só que depois ele vai dizer também que odeia mãos, tem um termozinho que eu esqueci agora, é como se fossem mãos manchadas de violência, como é, irmã? Mãos de sangue, mas aí fala o aspecto de violência. A ideia é, eu odeio o divórcio, aí atrelado a isso vem o motivo do divórcio. O marido que não se divorciava, mas que batia na esposa. Lá é claro o texto, viu? O texto de Malaquias. Eu vou lembrar depois o versículo certo. Eu vou até pregar depois, em alguma reunião de família depois. Sobre a violência. Deus odeia o divórcio, mas aí fala também sobre esse aspecto da violência, que é, inclusive, uma das coisas que nós consideramos quando a gente vai julgar um caso digno de separação ou não, que é abandono no lar. Abandono do lar. Veja, nós nunca, jamais incentivamos casal nenhum a se separar, porque o divórcio não é da vontade de Deus, Deus não quer que ninguém se separe e tudo mais. Porém, existem algumas particularidades da lei que dão brecha para o divórcio. Não é a vontade dele, mas que é uma porta de saída de emergência. Quais são elas? A Bíblia fala sobre o adultério como sendo a única justa causa para a separação, em não havendo perdão, mas a violência também é. Então, se alguém de repente chega para mim, olha, pastor, meu marido está me espancando, tudo mais, pronto, vamos ligar para a polícia, vamos botar ele na cadeia, porque é exatamente assim que a Bíblia Sagrada nos mostra. Isso é abandono do lar, abandono do lar. Claro, a nossa oração, nosso desejo é que haja restauração, mudança de vida, arrependimento. Não há pecado tão grave que Deus não possa perdoar. Mas nunca, jamais, nós vamos ser coniventes com espancamento de ninguém. Aqui não, eu não sou. Eu não sou. Se vier para o meu lado, eu ligo. Eu sou o primeiro a. Tá, vamos ligar para a polícia? Fazer denúncia agora mesmo? Porque a Bíblia condena essa prática. Nem a oração é ouvida. Nem a oração é ouvida dos que tais coisas praticam. Então, você quer que os ouvidos de Deus estejam de fato atentos à sua oração? Arrependa-se de sua conduta irada. Frase final aí. Lidar com a ira à maneira de Deus vai melhorar a sua saúde física e sua saúde espiritual. Essa é a primeira razão. Segunda razão pela qual nós devemos, erradicar a ira de nosso coração. Evitar dano a seus relacionamentos interpessoais e promover seu crescimento. Quando a gente luta contra a nossa conduta irada, a gente evita dano nos nossos relacionamentos, porque se tem uma coisa que gera problema é gente irada, é raivosa, né? Gente amargurada, sim. Malaquias 2,16, o texto que eu falei. Leia, por favor, para não ficar no vácuo que eu disse, né? Malaquias 2,16, pode ler em voz alta. Vestes. O divórcio, agora sim, e também é aquele que cobre de violência as suas vestes. É essa a expressão que eu estava tentando lembrar. Obrigado, meu irmão. A segunda razão pela qual a gente deve erradicar a ira de nosso coração. Evitar dano aos relacionamentos interpessoais e promover o crescimento. Sua ira impede que você ame seu próximo como a si mesmo. Impede o estabelecimento de amizades piedosas. Impede. Gente irada, iracunda. Agora, no começo do ano, quando eu tirei aquela semana de férias, aí nós fomos passar uma semana num sítio dos avós de minha esposa. Gosto de sítio. Aí passamos a semana de férias no sítio. Aí lá não tem água encanada, nem coisa desse tipo, né? Água de que a gente tem comprado caminhão-pipa. Aí acabou a água, eu comprei um caminhão-pipa da água para abastecer lá a cisterna.
Aí vem um homem do caminhão-pipa para trazer a água para encher a cisterna para a gente. Aí, enquanto ele estava lá botando negócio, né? Ele tratando o funcionário dele como se fosse um cachorro, sabe? Cachorro mesmo. Eu estou usando essa expressão porque ele estava tratando um funcionário. Na verdade, estava tratando pior do que alguém trata um cachorro, porque os cachorros são muito bem cuidados hoje. Aí a avó dizendo, comentando exatamente esse aspecto, né? Que ninguém trabalhava com ele mais do que uma semana ou um mês. E quando alguém ficava trabalhando com ele, é porque estava assim numa situação desesperada de necessidade, que precisava daquele dinheiro para sobreviver. Aí se submetia a trabalhar com ele, porque o camarada é ignorante ao extremo. É ignorante, carrasco, iracundo mesmo. Eu fui pagar, parecia que eu estava fazendo um favor a ele. Aliás, quando eu fui pagar o nosso da água, parece que ele estava me fazendo um favor. Eu fiquei até assim, desculpa aí, viu, por ter comprado sua carga d'água. Camarada, pense no camarada. A primeira vez que eu vi o camarada, dentro de 30 minutos, enquanto ele tinha a cisterna lá, eu digo, Deus me defenda que eu não quero um camarada desse perto de mim nunca. E é o sentimento que todo mundo tem. Por quê? Alguém que tem uma conduta irada não consegue amar o próximo como a si mesmo e impede o estabelecimento de qualquer amizade piedosa. Não consegue. Alguém que tem uma conduta irada não tem uma amizade piedosa com absolutamente ninguém. Por outro lado, lidar com a ira vai resolver conflitos e reconciliar-se com quem o magoou. Fortalece e refina todos os seus relacionamentos. Quando deixamos de resolver problemas de ira, impedimos a unidade, o funcionamento e o crescimento adequado do corpo. Então é exatamente assim que a Bíblia nos apresenta. Quer ver um exemplo vivo disso? É a história do filho pródigo, que eu já expliquei aqui, né? Chama de filho pródigo, mas na verdade fala mais do pai do que do filho. Quando o filho pródigo volta para casa, lá em Lucas 15, 28, nos diz que o irmão mais velho ficou indignado porque este o voltou. O pai tem que ir no lado de fora, com o maior ajeitado, com o maior alisado do mundo, ver se o menino entrava dentro de casa. Ele ficou indignado pela reconciliação do seu irmão. É exatamente o aspecto de como que a ira, ela impede relacionamentos interpessoais. Ele estava indignado, ou seja, irado, porque o filho voltou, o pai fez uma festa. E com isso ele não queria nem relacionar-se com os de sua casa, com seu irmão, nem tampouco com seu pai, porque já começou acusando o pai de ter feito coisa errada. Então a ira manifestada quanto a ira oculta destrói relacionamentos, rompe casamento e aliena a família, nos impede de reconciliar relacionamentos e buscar a paz. A ira pecaminosa cria desculpas para as vigas nos nossos olhos e põe em destaque o cisco no olho de outras pessoas. É o que eu vou pregar domingo que vem. Continuação do Sermão do Monte. Além de magoar outras pessoas, nossa ira também provoca a ira delas. Vamos mais. Lidar com a ira vai aumentar também a probabilidade de que Deus o use para melhorar relacionamentos com outras pessoas. Vamos ver dois textos, o de Mateus 7,5, que eu vou deixar para domingo, né? Mas vamos ver dois textos aí. Agora vamos lá atrás. Irmã Cida, Provérbios 16, 7, irmão Enés, Romanos 12, 18. Provérbios 16, 7, irmã Cida, irmão Enés, Romanos 12, 18. Quando o caminho, veio como provérbio, é interessante, sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Eu não sei se os irmãos assistiram, mas se não assistiram ainda, eu vou dar aqui uma excelente recomendação para você assistir hoje ou em um feriado ou no final de semana. Um documentário, O Poder de Deus. Esse documentário está no YouTube, eu posso até jogar no grupo da igreja depois para os irmãos pegarem lá. Tem o volume 1, o volume 2 e agora lançou o volume 3. Eu não assisti o 3 ainda, é mais relacionado à oração.
mas é o volume 1, se não me falha a memória, que conta a história de uma senhorinha, lá de uma cidadezinha vizinha minha, da Prata, que era inimiga ardeira de suas vizinhas. E ela conta como que no dia que conheceu a Cristo, ela conseguiu pela primeira vez reconciliar todos os desafetos que tinha na sua vida. A série não tem a ver com a ira, não, tem a ver com o poder do evangelho em transformar pessoas. É assim uma série para você assistir. Eu tinha vontade muito de passar um dia para a igreja inteira, assim, mas a gente não teve esse momento oportuno de assistir um filme a igreja toda, né? Porque é uma coisa meio difícil de acontecer. Mas eu recomendei já vários irmãos, muita gente assistiu. É uma série que impacta a nossa vida cristã. Eu digo a você, se você assistir, você vai ser impactado, você vai repensar seu cristianismo, que narra a história de um homem chamado Inácio. E aí você vai ver o que é crente, que não tem nada, mas que faz tudo por Jesus. Muito bem, vou dar mais spoiler não, assistam lá, é o poder de Deus. O segundo texto, Romanos 12, 18. Deus reconcilia com ele os inimigos, e agora Romanos 12, se depender de vós, tende paz com todos. Se alguém quer brigar com você, que briga. Agora, de você, não deixe partir a briga. Que depender de você, tenha paz com todos. A terceira e última razão pela qual precisamos erradicar a ira de nosso coração pela raiz é evitar desagradar a Deus e trazer-lhe glória e deleite. Quando eu abandono a minha prática irada, eu agora estou evitando desagradar a meu Deus. O pior resultado da ira para o crente é que ele desonra, desagrada e ofende o Senhor. E a pergunta bíblica mais premente não é: o que a ira resolvida faz comigo? Como é que ela afeta meus relacionamentos? O que deve nos incomodar não é apenas o aspecto de como que a ira é prejudicial para a minha saúde, para meu espiritual. A gente está muito voltado para isso, né? Está me prejudicando. Não, a pergunta que a gente deve fazer é a seguinte: o que é que minha conduta irada faz contra meu Senhor? Como vai entristecê-lo? O que é que ele pensa sobre a minha conduta irada? O foco muda. Não é somente como que a ira vai prejudicar a minha vida, porque a gente viu aqui vastamente como que ela prejudica a nossa vida mesmo, nosso relacionamento, nossas amizades, nosso casamento, a espiritualidade, prejudica mesmo. Só que a principal questão que deve nos levar à culminância desse estudo é como que a conduta irada vai desagradar a meu Deus. Abra sua Bíblia agora, todos, né? 1 João 3,15. 1 de João, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. 3,15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Aquele que odeia seu irmão é um assassino. Cara, velho, que vai morrer no inferno. É assassino. A ira viola os mandamentos de Cristo. A base da nossa argumentação está lá em Tiago 19, 1, 19, 20. Vai lá para Tiago agora. Tiago 1, 19 e 20. Nós temos aí mais um retrato vívido de como que a ira ela é prejudicial, sobretudo no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Tiago 1, 19 e 20 é o último texto da nossa série. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago diz que a ira humana é pecaminosa, que a nossa ira não produz aquilo que Deus deseja que sejamos, e que nós precisamos ser sensíveis a ocasiões propícias à ira, antes, durante e depois de nossas reuniões com a igreja, inclusive as tensões que possamos ter com outros membros do corpo de Cristo. Por quê? Boa parte dos comentaristas alegam, ou na verdade defendem a tese, de que esse texto aqui
ele é dado especialmente para referenciar a uma atitude de culto. Porque quando chega lá no versículo de número 26 e 27, fala sobre o religioso e sobre a religião. Então, maioria dos comentaristas sempre observam esse texto aplicando a vida congregacional, a vida religiosa. Então, além de Tiago dizer que a ira humana é pecaminosa e que a nossa ira não produz aquilo que Deus deseja, a lição que nós temos aqui é que a gente também precisa ter sensibilidade a ocasiões propícias à ira, ou seja, fugir dela o máximo possível. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso se aplica lá fora da igreja, mas também se aplica aqui dentro da igreja. Porque se você vier para a igreja achando que na igreja, no meio do povo de Deus, no meio dos crentes, não tem gente que fala besteira, você está equivocado. Porque tem muita gente que pode até ser crente, pode até ser salvo, mas ainda precisa mudar muita coisa no seu coração, sobretudo na sua língua, que vai gerar mal-estar muitas vezes. Alguns que realmente não são crentes. Aí a boca fala do que o coração está cheio. Outros que estão precisando de um ajuste assim grande para deixar de gerar mal-estar. Porque não estão prontos para ouvir, nem são tardios para se irar. São apressados na sua ira. Então, nós vamos perceber claramente a necessidade da gente ter sensibilidade. Há algumas ocasiões que podem proporcionar a ira e imediatamente a gente fugir dela, mesmo que isso seja até mesmo no meio do corpo de Cristo. O que pode acontecer? Vai acontecer. Né? Como diz aquela, vai acontecer, tem que acontecer. Vai, infelizmente, vai sim. Finalmente, irmãos, se nós desejamos alegrar o coração de Deus, satisfazer os seus desejos, então arranque a sua ira pela raiz, substitua por uma vida semelhante à de Cristo. A ira, conforme eu disse aqui em outro momento, a ira, por nos fazer assumir o lugar de Deus, é um dos maiores males morais. A ira, por nos fazer assumir o lugar de Deus, é um dos males morais. Arrepender-se da ira é reconhecer que Deus, e apenas Ele, tem direito e papel de rei sobre todo o seu mundo. Aquela ideia que a gente abordou aqui, né? Se eu fosse Deus, né? Não somos Deus, somos falhos no julgamento, e quando a gente lida com situações desse tipo, o que é que a gente deve fazer? Entender que somente Deus é rei sobre todo o universo, sobre todo o mundo, e nós precisamos nos curvar à sua santa e soberana vontade. Isso faz com que a gente esfrie mais a nossa conduta irá. Nós vamos parar por aqui. Alguma pergunta sobre essa temática da ira? Não? Sim. Sim. Ah, sim, sim, verdade. Muitos. Verdade. Isso. Não só. Não, e a irmã de Nora está falando de um aspecto, não é só o abrigo para aquelas pessoas que ficaram sem filhos, sem marido, porque não tinham ninguém, para pessoas que outrora já estiveram assim no auge da fama e que estão sozinhos. Esses dias estava fazendo uma campanha, muitos jornais publicaram, né, de uma mulher já idosa, parece que idosa, que lá no passado era atriz pornô, fazia coisa de programa, essas coisas todas, e hoje estava pedindo esmola e algumas pessoas tentando solidarizar, vivendo sem ninguém. Né? É o aspecto de como que o pecado ele traz consequências para a nossa vida, traz consequências graves para a nossa vida, e a gente precisa ter cuidado com isso. Mais alguma coisa? Sim? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É.
Isso, isso. Não é que a beleza seja em si pecaminosa, não é, porque Deus é o autor de coisas belas, né? Mas é porque o apego exagerado, a vaidade descontrolada ou a vaidade que não glorifica a Deus, acaba gerando, de fato, gerando isso. A fama, a luxúria, acaba gerando invariavelmente essas coisas, né? A gente tem visto agora recentemente de vez em quando aparece aquela notícia, né, de alguém que fazer um procedimento estético, né? É, é, claro, a gente tem casos e casos de procedimentos estéticos. Eu não estou aqui dizendo que todo procedimento estético é pecaminoso. Mas pessoas que motivadas pelo quê? Somente pela vaidade, somente para buscar olhares humanos, somente para ser aprovado pelos outros, para ser desejado pelos outros. E que muitos jovens morrendo na mesa de cirurgia, fazendo procedimento desnecessário, só porque quer ser mais visto, ser mais notado, ser mais, como é que chama? O likezinho do Instagram é mais curtido, né? Mais compartilhado, pura vaidade, pura vaidade. O pecado, de fato, ele é autodestrutivo. Eu via hoje ainda eu vi num jornalzinho, que tem dia que eu não acesso nada, só o jornal, eu gosto de acompanhar o jornal. Ah, um garoto de programa, não um garoto de programa assim, prostituto, mas que trabalhava num programa de televisão, muito famoso pela sua beleza, ele fazia um papel lá e tal, de modelo mesmo, vendendo água na rua porque tinha sido demitido correr desse tipo, né? Quantas pessoas, quantas histórias que não se repetem em torno disso? Uma vida inteira entregue a coisas pecaminosas, vaidade, promiscuidade, mas que terminam levando à fatalidade, né? Mais alguma questão? Sim, 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 sim. Foi determinado. Se a Bíblia diz que Deus, se a Bíblia diz assim, que os nossos dias estão contados, Salmo 139, 13, contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda, o que é que isso nos mostra? A nossa vida tem um começo e tem um fim. Agora que, se eu fui o responsável por ocasionar a minha morte, isso não culpa Deus, nem invalida a minha culpa. Deixa eu dar um exemplo disso. Judas. Judas morreu de maneira pecaminosa. Se enforcou depois que traiu a Jesus Cristo. A vida de Judas já estava determinada. O dia de sua morte, né? Estava determinado por Deus. Mas Deus tem culpa da sua morte? De jeito nenhum. Deus sabe todas as coisas. É complicado. É complicado. Mas é a tensão que existe entre duas palavrinhas: soberania humana e responsabilidade divina. O maior duelo na área da teologia é saber até que ponto é soberania humana, até que ponto é responsabilidade humana. Desculpem, é soberania divina e responsabilidade humana. Eu disse soberania divina e responsabilidade divina. Não, soberania divina, soberania de Deus e responsabilidade humana. Até que ponto o meu pecado, a minha prática é permissão de Deus ou é inteiramente culpa minha? É um ponto difícil, mas é interessante de estudar. Inclusive, nós vamos logo estar estudando um pouquinho sobre isso. Como é? Mas aí vamos aguardar a próxima série de estudos, né? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Há coisas que a gente vai escavar e não vai ter resposta. O caso de Caim. Sim. Certo, o caso de Caim. Isso.
Sim, esse aspecto. Aqui. Isso, cirúrgico aqui a exposição da irmã. O pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. A tentação sobrevém a todos, a tentação não é pecado. Só que a Bíblia diz que Deus também nos dá força para resistir à tentação. E não nos sobreveio tentação, que não nos fosse dada também graça suficiente para suportá-la. Veja, a nossa responsabilidade entra, ainda que o nosso dia tenha sido determinado por Deus. Mas aí vamos aguardar a próxima temática do estudo da quarta-feira, que aí a gente pode debulhar um pouco mais. Provavelmente, na verdade eu tinha decidido a temática, mas eu comecei a repensá-la. Mas provavelmente, como a gente terminou agora uma série de estudos, digamos que em âmbitos mais práticos, né, algo emocional, a ira, a conduta e tudo mais, agora a próxima série será uma série mais doutrinária e teológica. Veja, se os irmãos forem atentos, eu estou fazendo essa mescla. Eu trabalhei aqui, a primeira série doutrinária que eu trabalhei na doutrina foi uma série totalmente teológica, doutrinando para a vida, a gente falou sobre doutrina. A segunda série já foi uma série mais prática do dia a dia. Na escola dominical, do mesmo jeito. Eu trouxe uma série teológica, depois uma série prática, que foi sobre a vida da igreja, né? A igreja em aperfeiçoamento. Agora, nós estamos trabalhando algo mais teológico, que é a Bíblia que Jesus usava. Então, eu estou alternando uma série mais teológica, outra mais prática. Como a gente trabalhou termos práticos agora, provavelmente quarta-feira que vem a gente vai abordar algo na área mais teológica. Eu já estou com a série em mente, mas eu vou estar orando essa semana para Deus confirmar direitinho e a gente trabalhar uma nova temática a partir da semana que vem, tá bom? Vamos ficar em pé e assim a gente encerra o nosso estudo e a nossa série Ira, arrancando o mal pela raiz. Se porventura alguém nos acompanha pela internet e não viu os estudos anteriores, lá no nosso canal do YouTube, até quem está aqui, né? Lá no canal do YouTube tem assim, você abre Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, aí tem início, ao vivo, vídeo e playlist. Você clica playlist e vai aparecer lá todas as séries que nós estamos trabalhando na igreja. Já foram todas organizadas ou falta alguma outra? Todas? Não, ainda falta, todas. Então, todas as séries de doutrina, séries de sermões, séries de estudo, congresso, palestras extras, aniversário de igreja, está tudo separado lá na playlist. Aí tem a playlist dos 10 mandamentos. Pronto, bota aí. Aqui quem sabe faz ao vivo. Aí, playlist. Aí tem aqui, ó. Muito bem. Esse bicho é um monstro digital. Se puder jogar na transmissão ao vivo, joga também para quem está em casa ver. Ser é o bastante. Olha lá. 26 vídeos que foi a nossa série. A Bíblia que Jesus usava. É até errado, porque tem mais, viu? Eu já dei 10 estudos, é porque talvez esteja faltando ainda. Porque está em andamento, né? Está em andamento ainda, é verdade. Aí o aniversário da UMP, ó, acampamento, está lá, os vídeos do acampamento. A série da ira, 7 vídeos, porque teve 2 momentos, ou foi 3, um faltou internet, e 2, nós estávamos sem o equipamento naquele momento de transição, então só tem 7 vídeos, com de hoje, 8. Desce mais, Lucas, vê se tem mais. Aí tem a série das seitas, tudinho, ó. Quem te abordou, tá tudo organizado lá no YouTube. Quem não assistiu, vai lá, dá uma pesquisadazinha, tem tudo. E aí a gente vai assim acompanhando, tá bom? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, porque ao longo desses momentos que aqui tivemos, nós falamos sobre a ira. E tanto, ó Deus, aprendemos e fomos moldados pelo Senhor. Continua, Senhor, despertando a tua igreja, o teu povo, o desejo de aprender a tua palavra, o desejo de conhecer mais de ti, o desejo de estar mais próximos, ó Pai, da tua santa casa. Nós oramos assim, pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma conduta irada transformada, renovada, para que assim possamos viver uma vida que te agrade e te glorifique. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.